Galera, esse foi um projeto que eu e a Fran idealizamos, né? Pô, a Fran é minha parceirona, ela tá comigo há 4 anos e pouco já, né? A gente já perdeu a noção do tempo do nosso relacionamento aqui de nutrição. E eu falei, cara, Fran, vamos montar algo legal, algo trazendo teoria e prática, né? Vocês viram no curso que a Fran é uma corredora exímia, seleção brasileira de ultra. Então acho que a gente podia linkar, né? Eu gostando de dar aula e a Fran gostando de correr, né? Eu acho que dá para montar aqui, não dá? Já desativei que estava aberto aqui o da Sandrinha, não tem problema. E aí a gente montou esse curso, ficamos muito felizes, né? Eu acho que já está com quase 100 alunos no curso, né? A gente sabe que a aula ao vivo tem todos os compromissos, todo mundo, e vai ficar gravado também, então muita gente prefere assistir depois. Mas a ideia é dar uma total atenção para vocês hoje, em relação não só ao conteúdo da aula de hoje, mas se ficou alguma dúvida, tem algum questionamento do curso, que a gente possa auxiliar vocês nesse mundo da corrida, tá? Então a Fran vai passar a aula, né? É uma aula muito legal que ela montou sobre toda a experiência dela dessa prova de 250 quilômetros. Eu falei para ela, nem com meu patinete elétrico eu iria, tá? Então se ela me convidar, eu ia ter que carregar a bateria do meu patinete no meio do caminho, né? Mas eu acho que a parte prática que ela vai trazer tá muito legal nessa aula, tá? Então a Fran vai ficar, eu vou ficar aqui do ladinho assistindo também. E aí, se alguém tiver alguma dúvida ou quiser perguntar no final, a gente vai estar aqui para dar total atenção para vocês, tá bom? Vai lá, Fran. Maravilha, gente. Vou compartilhar aqui. Agora eu não consigo mais enxergar vocês aí, né? Eu vou te arrumando aqui que eu te Isso. vejo aqui. Isso. O Gui me ajuda aí para ver se tá tudo ok aí. Isso, já entrou aí para vocês, né? Então vamos falar aí das estratégias de alimentação e suplementação que eu usei para essa prova. Essa tu tá prova sem câmera? é Deixa eu só te a. ajustar aqui, peraí. Tá, peraí. Tô com câmera, assim. Mas o que tá aparecendo para eles é só apresentação. Ah, é? Então tá. Fica só a apresentação. Tá, beleza. Essa prova, ela chama-se Up Hill Ronin, foi a primeira edição dela, né? Então, foram convidados aí 47, né? Pessoas aí que poderiam encarar essa prova, né? Então, eles analisaram aí o currículo esportivo. Ela é da empresa que organiza a Up Hill, super conhecida aqui na região da Serra do Rio do Rastro. E eles já têm lá, né, a Up Hill, o desafio Shogun, o Samurai, e criaram o desafio Ronin de 250 quilômetros. Ela foi de 14 a 17 de setembro, né? E uma prova diferente do que eu vinha fazendo. Eu nunca tinha feito prova com estágios. Eu sempre fiz prova direto, então eu já fiz prova de 200 e poucos quilômetros correndo direto, 37 horas correndo direto. Essa foi a primeira em estágios e foi muito interessante, né? Porque eu também tive que trabalhar aí algumas estratégias diferentes no que diz respeito à alimentação e suplementação. Um pouquinho do como é que foi esse ciclo de treinos até a prova, né? Muita gente me pergunta quanto tempo eu treinei para Ronin, né? Eu sempre respondo 9 anos. É o tempo que eu treino, né? A gente não faz uma prova de 250 quilômetros iniciando treinar ontem, né? Então, 9 anos, mas 3 meses foram específicos para Ronin, né? Então foram 7 treinos aí semanais, que é o que eu treino, já é o meu normal, né? 5 treinos de corrida e 2 treinos físico-funcional. Sempre tenho uma sessão de fisioterapia preventiva. E mais especificamente para a prova, eu trabalhei durante 2 meses a sessão de psicologia do esporte também. Então foram, né, aí 1.257 quilômetros rodados nesses 3 meses, 120 horas, né, correndo. Acumulei aí 16.199 mil metros de altimetria positiva, né? E dados aqui do Garmin, claro, a gente sabe que não é 100% preciso, mas é uma referência aí. Quase 18 mil calorias gastas nesses 3 meses de preparação específica para a prova. Foram 24 horas de treino físico funcional e 12 horas de sessão de físio preventiva, né? Então, nesse ciclo de 3 meses aí específico para a prova. A prova, e às vezes vai entrando uns videozinhos aí, né, para vocês irem vendo, outras vezes é foto, né. O primeiro dia dela foi em Bom Jardim da Serra, ali em cima no Mirante.
À noite teve ventos de mais de 100 km por hora, então a estrutura da prova foi deteriorada. Vocês podem ver nesse videozinho aqui que eu tô largando de dentro do restaurante. Então as largadas elas eram individuais e não deu para largar do pórtico da prova, tiveram que transferir para dentro, né? Então foi muito doido. Nesse dia acumulou 1.408 de altimetria positiva e a chegada foi em Urubici. Então 73 quilômetros, né? Foram 7 horas aí de prova com 1.400 de altimetria, 5,45 aí foi o meu ritmo de prova. O segundo dia, então, saindo de Urubici, né, foram 63 quilômetros, um dia em que a gente, além de asfalto, pegou o estradão também. Então, a gente correu ali pela serra, ali em Grão-Pará, né, Serra do Corvo Branco. 1.300 de altimetria negativa, né? No primeiro foi positiva e no segundo foi negativa, mas teve 955 de altimetria positiva também, né? Então, aí foram 5 horas e 53 de prova, ritmo aí de 5,33. O terceiro dia a gente saiu... esqueci de tirar o som desse, mas vai embora. Aqui é a chegada do terceiro dia. A gente saiu então lá de Grão-Pará, as saídas eram sempre da onde a gente chegava, né? Aqui em cima tá rodando o vídeo da largada, né? Nesse dia a gente saiu meio um pouquinho mais demoradinho ali, né? Porque a Corvo Branco fadigou bastante quadríceps. Bastante não, mas fadigou um pouco o quadríceps, né? Então, nesse dia foram 72 quilômetros de Grão-Pará até Treviso, né? 7 horas e 41 de prova, né? Foi um dia em que depois eu até vou passar para vocês, em que eu tive que fazer bastante mudanças na estratégia de hidratação. O primeiro dia a gente correu com 2 graus, 2 graus positivos à largada, o segundo dia com 1 grau positivo à largada e o terceiro dia média de 37 graus. Então foi um dia assim que foi muito necessário fazer adaptações aí, depois mais pra frente eu vou falar. O quarto dia, último dia, né, então aí tá a chegada. A gente correu nesse dia junto com a galera que fez só os 42 da Uphill, né? A gente tava em outra prova, claro, mas subimos juntos aí, então vocês vão ver que às vezes tem mais pessoas chegando junto, não é só do Ronin. Então, um dia de 1.534 de altimetria positiva, né? Saída lá de Treviso, chegada lá em cima no Mirante. Chegamos onde saímos, né? Então, foi ali uma maratona, né? 1.534 de altimetria positiva, 5 horas e 16 aí de prova, né? Uma maratona depois de 3 dias. Depois de 3 outras. Exato. Aí assim, eu fui lá treinar e eu fiz esses 42 de treino. E eu fiz em menos de 4 horas. Aí nesse dia eu fiz em 5,16. Aí o treinador, era óbvio, eu previa 5,30, né? Até tu fez menos, né? Com 3 ultras nas pernas, né? E aí, gente, agora vamos falar mais aí das estratégias de alimentação. Então eu tive uma preocupação muito grande, meu foco central sempre esteve muito na recuperação, de como que eu iria recuperar de um dia para o outro, né? Claro que eu já tenho muita prática de fazer 3 treinos longos seguidos, é comum para eu fazer sexta, sábado e domingo de treinos longos, isso é bem normal, mas é diferente na prova que a gente sempre dá mais, né? Então eu tinha muito essa preocupação na recuperação e eu sabia, né, que eu trabalhar bem certinho, toda a minha alimentação, fosse no pré, no intra e no pós, ia fazer diferença, né? Então, o que eu acabei fazendo sempre em termos de café da manhã é o que eu uso, né? Com exceção ali do BTIT, do suplemento, é o que eu faço sempre nos meus treinos longos, né? Pão, 2 fatias de pão integral, pasta de castanha, mel, banana e o café, né? Então é o meu basicão que eu sempre faço. Eu acrescentei, né, o BTIT 2 horas antes da largada, que é o nitrato, né? Produto padronizado com 400 de nitrato. Eu particularmente sou uma fã aí do uso do nitrato, vejo bastante diferença quando me utilizo. Então, todos os dias eu me utilizei, né? Até botei ali, depois para vocês terem, vai ficar gravado, né? Quantas calorias aí esse café da manhã, mais 490 calorias, mais 88 do BTIT. Ou seja, eu tava entrando bem alimentadinha, né? Aí pro dia de prova. No intra-prova, todos os dias, tá? Eu repeti.
Aqui vocês viram e no curso a gente fala muito que você tem diversas formas que você pode trabalhar. Você pode trabalhar com alimentos sólidos, pode trabalhar com carboidrato em gel, em bala, bebida carboidratada, tem uma série de formatos. Eu, o Fran mesmo, já me utilizei de tudo que vocês possam imaginar. Mas para essa prova em específico eu defini que eu iria do um pouco mais simples. Eu não queria perder muito tempo mastigando nada e como por dia eu não ia exceder muito, eu não ia chegar a 8 horas, eu sabia que não ia chegar a 8 horas de corrida por dia, eu optei em ficar mesmo com o que era mais fácil, que é o gel de carboidrato e a bebida carboidratada com eletrólitos. Eu usei 90 gramas de carbo hora. Veja, né, gente? Super importante o que a gente sempre fala, né? O treinar isso. A Fran não usa 90 gramas de carbo agora. O Gui, quando me conheceu, eu usava 20, né? Eu brigava. E ele brigava comigo, né? 20 gramas, né? Nossa, eu fiquei muito tempo com isso e eu fui aumentando, fui aumentando. Eu estava antes do Ronin em 80 gramas, bem consolidado, assim, super já de boa, super adaptada. E aí, quando eu iniciei os treinos pro Ronin, eu decidi dar uma incrementadinha. Vou dar uma incrementadinha para chegar nos 90, né? E deu super certo, não tive nenhum desconforto. Quando, até chegar no 80, eu não posso dizer que eu não tive em algum momento, mas eu fui insistindo, né? E hoje, pra mim, 90 por hora é super tranquilo. Então, como é que eu fiz? Eu dividi 2 géis com 25 gramas de carbo a cada 30 minutos. Então, eu fechava 50 gramas hora dos géis e mais 2 garrafinhas de 250 ml de água com 20 gramas de carbo mais os eletrólitos. Então, eu fechava 40 gramas hora. Então, no total, eu tava fechando 90 gramas hora. É super tranquilo, assim, eu uso 500 ml por hora, também já tô super adaptada, né? Claro que depois eu tive só que num dia ali específico fazer uma alteração, né? E então foi isso que eu usei absolutamente todos os dias. O que eu ia fazendo era intercalando os sabores dos géis e algumas especificidades. Então, a cada 2 géis sem cafeína entrava um terceiro com cafeína. Depois entrava um gel que tinha na composição mais taurina. Taurina eu gosto bastante, assim, me dá bastante foco, atenção que a gente precisa ter, né? Então eu só ia intercalando desse jeito. O apoio, essa prova é com carro de apoio, é bem importante, esqueci de falar. Então, assim, fica fácil nesse sentido, porque eu tinha tudo disponível, o que eu precisasse eu tinha. A bebida estava sempre geladinha, o gel era me entregue na hora que tinha que ser entregue. Não é sempre a realidade que a gente tem. Prova Survivor não é bem assim. Né? Então, nessa prova, quando o atleta de vocês for fazer prova com carro de apoio, dá tranquilo para organizar muito legal a hidratação e a alimentação dele, né? E aí aqui, né, gente, vocês viram essa figurinha, né? O Gui trouxe, né? Super importante, a gente usa, né? Ela, onde a gente tem, né? Então, o que a teoria, né? Coloca aí, vocês veem, eu coloquei a seta, né? Atividades aí que a gente vai exceder aí. Ao tempo de 2 horas e meia aí de duração. Tô falando aqui em endurance, né? O indicado 90 gramas hora, super importante, né? A gente ter aí múltiplas, né? Fontes aí de carboidrato. Então, tanto no gel quanto na bebida carboidratada que eu uso, ela tem, né? Maltodextrina, frutose, palatinose, então tem múltiplas fontes para a gente reduzir essa possibilidade de uma indisposição gastro e ter uma melhor absorção, né? Então, cumpri a teoria, Gui, olha aí, ó, viu? Eu esperava menos. É isso aí. Muito bem. No pós-prova, aqui tava uma preocupação grande. Olha aí, eu tô mostrando que eu já tava organizando o pós-prova na noite anterior, eu tô com uma lata ali de um 4-para-1, né? Botando na garrafinha, deixando pronto. O meu apoio sabia que a hora que eu cruzasse a linha de chegada todos os dias, ele tinha que me enfiar na cara essa garrafinha. Era assim, chegou, pá. Aí eu, beleza, né, acalmava um pouquinho, ia pro carro ali e já tomava, né, o 4-para-1 com 300 ml de água de coco. E em seguida já é padrão meu, né, já uso bastante cúrcuma, ela reduz bastante essa dor muscular tardia. Então eu já tomava 6 cápsulas de cúrcuma aí de 500 miligramas, né? E mais uma garrafinha de Beet It. Era o que eu tomava logo de imediato.
E depois tinha o meu jantar. Olha, eu levei pronto, vocês estão vendo aí, tem as marmitinhas, né, prontinhas. Eu já fiz em casa, já levei pronto. Como a gente, cada dia que a gente chegava numa cidade, a gente se instalava numa casa pelo Airbnb, eu já botava no congelador, elas ficavam em bolsinha térmica, já ia pro congelador. Pro dia seguinte a gente tirava, levava na bolsa, chegava, já ia usando. Eu optei, né, pelo purê de batata baroa, porque é algo que eu gosto bastante, já é o que eu uso também, 350 gramas e mais 140 gramas aí de carne, né? Eu não usei legumes, nem verduras, eu busquei retirar um pouco das fibras, né? Trabalhei a comida um pouco mais seca, vou dizer assim, mas que funciona super bem ali pra mim, né? E aí, né, o que a gente tem aí, né, também trabalhando na recuperação, o que a teoria diz com relação à quantidade de carboidratos, né? 8 a 12 gramas por quilograma de peso dia aí, então eu 52 quilos, trabalhei com 8 gramas, eu deveria fechar 416 gramas. Então eu usei, né, 63 gramas do Carb Pro mais o Beat It, mais 330 gramas ali da comida, fechei em 413, né? Faltou 3 gramas ali. Então, tudo certo, né? Também dentro das recomendações. Mas isso também nem sempre foi fácil, assim, né? A gente precisa adaptar. 350 gramas de purê de batata baroa é coisa, gente, né? Mas eu já super adaptada, então chegava. Enquanto eu fazia a recuperação com o equipamento que eu vou mostrar para vocês, eu já ia metendo a comida para dentro, porque normalmente a gente estava chegando nas casas, assim, a cada dia, por volta de umas 4 da tarde. E aí tinha todo esse processo, ter que dormir de novo, né, para no outro dia fazer a nova largada e tá bem recuperada, né? Então eu já ia fazendo isso. Aqui, né, mostrando um pouquinho para vocês como é que eu fiz a recuperação, que não pela alimentação, mas a recuperação aí dos equipamentos. Esse primeiro videozinho aqui que eu tô colocando, ele chama-se Game Ready, tá? Esse Game Ready, ele é um equipamento bem legal, bem avançado, assim. Alguns clubes de futebol já tem, né? Ele faz compressão a gelo, então os meus apoiozinhos compravam gelo enquanto eu tava ali me organizando, a gente põe dentro do equipamento, ele faz compressão e gelo, né? Então, assim, é pancadão na recuperação, nota 10. Aí eu trabalhava 20 minutos em cada membro, né? A menos 3 graus ali a temperatura. A pistola de recovery também, se eu sentia que tinha alguma coisa em específico. E mobilidades, né? Então tem nos videozinhos aí, ó, eu tô fazendo algumas mobilidades, né? Mobilidade, já trabalho isso naturalmente, né? Sempre pós os meus treinos longos, então eu fazia também esses exercícios de mobilidade. Aí tem umas falas no fundo aí, mas tá tudo certo. Então, essa era a recuperação. E eu também fiz bastante o controle de peso para entender como é que estava a minha perda, né? Ali, a sudorese e tudo mais. Então, eu levei a balança junto, aí eu terminava, eu me pesava toda manhã antes de ir para a prova, né? Sem roupa. A gente terminava a prova, eu entrava no carro, chegava na casa, retirava a roupa de novo e fazia aí a minha verificação de peso. Foi tudo bem tranquilo, veja, no primeiro dia eu saí com 52,4 quilos, terminei com 51,5, né? Então, 900 gramas só de peso, não é relevante, né? A gente largou com 2, mas a temperatura média ficou em 16 graus. No segundo dia, eu larguei com 53 quilos, né? E cheguei com 52,4. Então, também, nossa, né? 600 gramas aí. A média ficou em 18, né, graus. No primeiro dia, 3.000 calorias perdidas, no segundo, 2.341. O Gui brinca que eu sou uma Ferrari com motor de Uno Mille, né? Gasto pouco. Gasto bem pouco mesmo. Isso é verdadeiro. Olha o terceiro dia que interessante, né? Eu larguei aí com 52,4 e terminei com 52,7. Uau, né? Terminei com 300 gramas a mais. Foi o dia que eu precisei mudar a estratégia. Vocês lembram lá que eu tava tomando 500 ml por hora, né? Eu tive que aumentar para 1 litro. Então foi, né, 500 ml de suplemento mais 500 ml de água ali com eletrólitos. Então eu tive que alterar porque a temperatura média ficou em 32, mas a gente enfrentou momentos de 37 graus. Então isso é super importante também, né? A gente orientar os nossos atletas, eles têm que perceber
que às vezes é necessário fazer uma mudança na estratégia, né? Que aquilo que a gente vinha fazendo pode funcionar para um dado momento, mas no outro não mais. Então, ao perceber isso, eu já avisei o apoio que a gente tinha que alterar e o apoio foi alterando e me entregando, né? No momento, a cada 15 minutos. Tanto que eu cheguei com um pezinho um pouco a mais ali, né? Embora não seja relevante, mas deu certo. O quarto dia eu larguei com 53,1 e cheguei, né, com 52,8, então bem pouquinho também. Perda de peso ali, a temperatura média estava em 23 graus, né? Então, né, até coloquei para vocês aqui, vocês sabem essa tabela aí, vocês conhecem, né? A variação de um para mais, um para menos aí, né, em termos de percentual de peso corporal, significa, né, que estava aí hidratada. Não todos os dias eu permaneci nisso aí, né? Mas um para mais, um para menos ali de percentual. Então, deu certo aí a questão da hidratação também e a mudança ali do terceiro dia, que foi super importante. É claro, eu compreendo, nós temos essa compreensão por sermos nutricionistas, mas a gente precisa incentivar nosso atleta que ele se perceba, que ele perceba isso durante a prova, né? Ele pode mudar, ele não vai poder pegar o telefone no meio da prova e ligar para nós: oi, Nutri, o que eu faço agora que a temperatura aumentou? Cabe a gente, né, instruir para que ele possa fazer isso, né? E aí o resultado da prova, né? Eu fiquei a segunda geral entre as mulheres e nona geral incluindo os homens, né? 47 éramos, 9 ficaram pelo caminho. O terceiro dia foi o que mais tirou. Foi o dia mais quente. O terceiro dia é o que mais levou atletas a ter que tomar soro no hospital, né? Então veja a importância de do atleta ter o acompanhamento nosso e de ele também compreender que ele precisa fazer as alterações quando necessário, né? E nesse videozinho aqui eu vou mostrando ali a medalha. Essa é todo mundo que concluiu 250. Esse como se fosse o meu troféu. O troféu. Então, a medalha de prata por ter sido a segunda geral. E essa é a medalha dos 42 da Uphill. Essa aí é a medalha dos 42 da Uphill, que embora a gente não tenha concorrido com quem estava nos 42, por a gente ter subido junto, quem fez ali também ganhou a medalha, né? Números finais aí, 250 quilômetros percorridos, somando deu 25 horas e 53 minutos, deu 4.423 de altimetria positiva ou D+, né? Às vezes vocês vão ouvir dos seus atletas aí, principalmente quem é de trail running, fala D+, né? Raramente fala altimetria positiva, D+, e D-. Foi 4.000 de altimetria negativa, passando pelas duas principais serras de Santa Catarina, né? Corvo Branco e a Rio do Rastro. Eu usei 48 géis de carboidrato, deu 1.200 gramas de carboidrato desses géis aí. Foram 16 litros de água com a bebida carboidratada e eletrólitos, somando 640 gramas de carboidrato deste suplemento. Então, o total de consumo de carboidrato foi 1.840 gramas, em 4 dias de prova, uma média aí de 460 gramas dia só do intra, né? Aqui não coloquei o pré e nem o pós, mas só no intra prova aí 1.840 gramas. Bem tranquilo quanto à parte intestinal, por estar treinada, não tive nenhum desconforto, nem durante a prova, muito menos depois da prova, muito menos nos dias subsequentes da prova. Foi bem tranquilo, como o Gui sempre fala, eu vou na prova e na segunda de manhã eu tô aqui no consultório, né, trabalhando, então tudo tranquilo, mas é adaptação, né, óbvio, eu sou super adaptada, como eu falei, né, faz 9 anos aí que eu corro, né. E aí também, né, teve um estudo, um autoestudo aí, né, que eu fiz com alguns exames de sangue. Então, eu fiz, a prova começou dia 14, no dia 8 de setembro, que é quando eu já estava com o volume baixo de treino, eu fiz exames de sangue para avaliar alguns parâmetros, e no dia 18, 24 horas depois do último dia de prova, eu repeti os mesmos exames, para a gente dar uma olhadinha que alterações aí que teriam, né? Então, a gente pode ver aí
Quando eu comparo do dia 8 para o dia 18 no pré-prova e imediatamente após a prova, né, uma redução no que diz respeito à hemoglobina, veja que era 13,9, vem para 11,1, né? Tem os valores de referência ali, embora que alguns, né, no que diz respeito ao atleta, a gente trabalha um pouco diferente, mas só pra gente ter uma ideia, né? Olha o hematócrito, né, que interessante, de 42,3 para 33,9, né? É incrível como, ó, vai lá para baixo, né? Microlesão muscular, perda de ferro, né? Exatamente, né? A perda de ferro. E assim, né, Gui? Olha aí, ó. Aí a ferritina, eu fiquei super feliz, embora a gente tava olhando ela como marcador inflamatório. Aí largo com 37,9 e termino com 55,8. Eu quero essa ferritina pra mim, pelo amor de Deus. Mas aqui não. Olhando pro meu basal, ela tava indicando, obviamente, né? Uma questão inflamatória, né? Mas eu queria ficar com ela, mas não teve jeito. Com certeza ela já diminuiu. Veja a CK, né, gente? A creatinoquinase, eu larguei com 64, que é normalmente a minha, tá? Eu fico ali entre 64, não chego a 100, sabe? Terminei com 990, embora não seja tão alto assim, né? Quando eu comparo o primeiro estudo que eu e o Gui fizemos, uma prova de 100 quilômetros, que eu tava apenas há 5 anos correndo, ela subiu, veja que era uma prova de 100, no nosso estudo ela chegou no final a 3.000, olha agora, em 4 dias correndo chega a 990. Né? Então a própria adaptação, né? A gente vai adaptando, então até os próprios marcadores inflamatórios a gente vai vendo, né? Aí o lactato também, né, 171 para 269, né, veja como aumenta, ó, a PCR, que legal, 0,30 para 3,80, né, então, obviamente, o processozinho inflamatório ali, né, e a ferritina, como a gente falou, né, creatinina não teve praticamente nada de alteração, ureia nada ali de alteração, TGO e TGP sim, né, marcador hepático, veja, de 12 para 51, TGP 13 para 44, então naturalmente tem. A parte cardíaca, né, a troponina cardíaca T ali, praticamente nada de alteração. No parcial de urina não alterou nada, né? E o cortisol ficou mais baixo, né? Que bom, mas é claro, né? O estresse da prova passou. Né? Então, para olhar, né, para entender essas alterações fisiológicas que acabam acontecendo, e até mesmo isso me ajuda muito quando, né, o atleta volta de uma prova e às vezes por conta própria ele decide fazer um exame e vem apavorado que a CK tá alta, né? Poxa, esse não é o momento para se fazer, né? Se você quer fazer um exame ali mais de rotina. Eu fiz porque queria entender um pouquinho dessas alterações aí, né? Beleza? E né, a equipe técnica, né? A gente não faz nada aí sem equipe técnica. Aqui é o meu treinador, Carlos, há 5 anos. Eu nem citei, né? Porque que o ortopedista entrou na parada. Tive uma lesãozinha nesse meio tempo. Nunca tive, a primeira vez na vida, né? Mas tive uma lesãozinha no vasto medial, mas a gente tratou só com o Game Ready, aquele equipamento lá que eu mostrei pra vocês. Eu fiquei amarelona, botei curcuma pra tudo que era lá, e botei quase um pote inteiro por dia. Não, brincadeira. Trabalhei 3.000 miligramas dia ali, né, pra gente conter ali, poder ajudar nessa questão da inflamação que poderia estar ocorrendo, mas era uma lesão para 4 semanas, para 6 semanas para recuperar, a gente recuperou em 1 semana, sem medicamento, até porque eu não uso, né, e foi tudo bem. A dentista do esporte, ela cuida da minha ATM, eu tenho um problema bem sério aqui na articulação temporomandibular, né? E ela trabalha alguns agulhamentos, ela que cuida da placa que eu uso já há bastante tempo, né? Então, considero ela aí da equipe porque se tiver travado na parte de cima é bem complicado para correr, né? A minha físio, né? Semanalmente tô lá, né? A psicóloga do esporte, a Ana, que trabalha comigo, e o apoio incondicional, né, meu esposo, que inclusive estava lá na boleia do carro e me entregando tudo direitinho, porque se não entregar direitinho, ele sabe que é complicado, ele vai apanhar em casa. Brincadeira. Maravilha, gente. E aqui, para finalizar, tem o vídeo da prova, mas assim, eu não vou passar aqui, porque daí a gente deixa lá, que daí a gente abre aqui para eles. Ele tem 7 minutos. Tá, daí vamos botar no Hotmart. Exato, nós vamos botar lá, vocês assistem, é bem legal, mas pra gente não perder tempo de daqui um pouco, vocês poderem tirar alguma dúvida, sabe? Então eu prefiro não passar o vídeo, esse vocês podem ver com calma. Eu tô tirando o compartilhamento aqui.